Entre. Lembra, já fixe a coisa. Dá oi aí pro cunhado. Com o cunhado. Olá, Marçal. Estamos começando aí mais uma live. Doutor Rogério ainda não entrou? Aí. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. E aí? Tudo tranquilo. Tranquilo? Tudo certo. Tudo bem. Só ajustar aqui a luz, só um minutinho. Está longe. Agora? Sim. Ok. Acho que tem como... passa a tua câmera, será que tá um pouco turva, parece? Ou é... Oi? A tua câmera tá um pouco turva? Ou é... Não sei. Será que é a luz aqui? Tá escuro, né? Não, mas aí tá, acho que dá sim. Não, mas está escuro. Vê se é assim melhora. Peraí. Parece que Essa é uma outra coisa. Estranho, está escuro aqui. Melhorou? Não, está escuro, né? Tenta passar um papel na câmera, ver se melhora. Será que é da câmera? Vê se melhorou. Melhorou? Aí. Ok? Tá. Tá bom. Isso aí. Como é que estamos de tempo aí? Eu conectei agora 17h58. Tá. Agora 18h01. Vamos iniciar 18h05. 7 por aí. Doutor, assim, eu pensei em eu falar resumir um pouco do que a gente tratou ontem, né? Só para situar no tema. Perfeito. E daí a gente passa, então, sobre o tema de hoje, que é uma questão mais contemporânea. Perfeito, perfeito. Eu te passo a palavra aí para você conduzir e aí dentro dos pontos aí que a gente considera mais importantes. Tá. Só me dá um segundinho que eu vou acender uma luz lateral aqui para ver se melhora. Tá. Cumprimentar os colegas e advogados que estão acessando. Doutor Francolino. Acender mais luz. Bem-vindos ao nosso segundo dia de live. Doutor Murilo, doutor Cláudio Grande, bem-vindo. Juliana, doutora Kelly, de Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Estão em home office também, doutor, na Defensoria? Também. Direto, todos. E aqui no Rio, os prazos voltaram a ficar suspensos também para os processos eletrônicos até 31 de maio. Tudo parado.
Até 31 de maio. Tomara que logo se restabeleça as questões, né? Tomara. Sinalizações, acho que ainda muito pouco seguras para que nós tenhamos decisões. Acho que o país ainda está muito vulnerável. Não entendo de nada disso, mas as questões médicas parece que preocupam bastante. A prudência parece que fala mais alto nesse momento. Cumprimentar o doutor Pedro Puccini, aí do Mato Grosso do Sul. Isso, bom colega. Norte. O Birajara Godoy, lá de Primavera do Leste. Melhora assim? Melhorou? Melhora, né? Então vamos trabalhar assim. Ótimo. Doutor Albenir, seja bem-vindo. Logo já começaremos. O Benir chegou, significa que nós já estamos autorizados a começar. Para esperar o Zibete. Até mandei uma mensagem para o Zibete aí dizendo que nós ia entrar daqui a pouco. Tá, ele vai vir também. Ontem vieram. O Cláudio acabou de chegar. Ah, beleza. Vamos saudar os amigos da UBAL, né, Albenir? Tem vários aí. Tem vários. Sim. Muito bom. Vamos falar sobre Temos isso. um PL 2633 para falar, né? Sucessor da medida provisória 910. Mais do mesmo, Albenir, mais do mesmo. Mas eu acho que tem que se criar elementos de debate. Então tá, doutor, vamos lá, início aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, boa noite, queridos telespectadores aí que estão nos acompanhando aí. Na data de ontem fizemos a primeira live desse vasto tema sobre a regularização fundiária e a propriedade de terras no Brasil. Então, só para quem não esteve ontem, eu vou fazer um breve resumo aí do que foi tratado. Então, a gente viu como se deu a origem da privada no Brasil, que inicialmente, através de Sesmarias, um sistema importado da coroa portuguesa, até porque nós éramos colônia. E aí esse sistema vigiu por bastante tempo, sendo extinto em 1822, um pouco antes da proclamação da independência. E aí passou-se um longo período onde se teve o sistema denominado posses, ou seja, uma ausência de um sistema propriamente dito. Em 1850 foi editada a Lei de Terras. Foi um verdadeiro marco, né, doutor, que pode dizer em relação à propriedade no Brasil. E a partir de 1891, por ocasião da proclamação da República, as terras devolutas passou-se para o Estado, onde ele teria competência para transferir a propriedades para particulares. E a partir disso também outros regimes foram adotados até o regime atual, que é os cartórios gerais de registro de imóveis. Porém, a despeito dessa longa fase e esses inúmeros processos e mecanismos de regularização da propriedade privada, ainda hoje se discutem em ações judiciais questões que remetem lá ao ano de 1850 ou mesmo antes disso, o que às vezes gera insegurança jurídica. Também foi comentado sobre duas medidas que podem ser movidas para arrecadação ou até mesmo cancelamento de matrículas de imóveis que tenham originalmente algum tipo de vício, que são a ação discriminatória e a ação de cancelamento de matrícula, regulamentada pela Lei 6739 de 79.
E também houve o comentário sobre a hipótese de regularização mediante uso capião tabular, que é previsto no artigo 1242, parágrafo único do Código Civil de 2002. Então, esse vídeo aí foi o que a gente tratou resumidamente, mas a brilhante aula que foi tratada está salva aqui no nosso IGTV do Coilene Advogados, vocês podem ter acesso. Mas é só mesmo para a gente situar o que a gente vai tratar hoje, que é a questão mais contemporânea envolvendo a regularização de terras no Brasil. E para tratar sobre isso, a gente tem como convidado o Dr. Rogério Reis Devisati, autor do livro Grilagem das Terras e da Soberania. Esse livro aqui, que já está esgotado, mas nós ansiosamente aguardamos uma segunda edição. O livro é de 2017, pela editora Imagem Arte Studio. Dr. Rogério é advogado e defensor público com atuação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, STJ e STF. É escritor e membro da Academia Fluminense de Letras e da Academia Brasileira de Letras Agrárias. Também é membro da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, com sede em Porto Alegre, e que tem representantes em todo o Brasil. E também é membro da Comissão de Direito Agrário da OAB do Rio de Janeiro. Então, o tema de hoje, o primeiro ciclo de direito agrário está superado? Quais são os entraves existentes? Então, como a gente costuma dizer, os estudiosos do direito agrário, que houve pelo menos dois ciclos de direito agrário, num primeiro momento, que remonta o Estatuto da Terra, de 1964, onde tratou-se de regularizar as terras, distribuir as terras, fazer com que cumprissem a função social da propriedade. Esse ciclo, apesar de não estar plenamente terminado, houve um segundo ciclo, onde as terras já estavam plenamente regularizadas e trata-se agora do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento agrário sustentável, onde a partir da regularização fundiária você vai pensar na empresa agrária, no produtor rural e fazer com que o agronegócio esteja seguro com as propriedades e produtivos. Então, para falar sobre isso, nosso convidado, eu pergunto, doutor, o primeiro ciclo está superado? Quais são os desafios para a superação dos nossos gargalos fundiários? Qual é o panorama e as soluções possíveis? Então, se pudesse falar quais seriam inicialmente, quais são os gargalos fundiários e o panorama fundiário do Brasil, está com a palavra. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Gargalos, há vários. Eles podem ser vistos como cada um de per si, que independentemente vão somar um conjunto, né? Vários gargalos, mas eu acho que o gargalo é um só. Qual é o gargalo? É uma falta de visão sistemática. A Constituição Federal de 88, no artigo 51 do ato das disposições constitucionais transitórias, exigia que se criasse um colegiado para se reavaliar todas as vendas ou transmissões de terras devolutas de 62 até o advento da Carta Federal de 88. A Lei de Terras de 1850, a Lei 601, que vige até hoje, são importantes que se registrem, e que trata das terras devolutas, também criava uma série de mecanismos. A devolutividade levada pela Carta de 1891 aos estados cria também uma série de inseguranças, porque cada estado funcionou lá no início de uma forma. E o sistema jurídico, eu gostava muito de falar isso para os alunos de faculdade, o sistema jurídico é como se fosse uma teia de aranha. Quanto mais próximo ocorre a vibração do centro da teia, maior a sensibilidade da aranha que ali está para perceber aquela modificação. Mas se a vibração ocorrer lá na periferia da teia, também aí sentirá a aranha, com menos vigor. Veja,
É o direito administrativo que rege as terras públicas. É o direito administrativo que está por trás da prática do ato do registro do imóvel. A compra e venda do imóvel, ou a transmissão por herança nos inventários, ou por doação, enfim. O ato negocial, o ato jurídico que envolva o imóvel, ele está no âmbito do direito civil. O registro está no âmbito do direito administrativo. As terras públicas, que são o nosso debate a conta de um conceito macro de grilagem, está também no regime do direito administrativo. Então, nós temos um sistema jurídico. Se esse sistema jurídico não for visto como um todo, nós vamos olhar apenas pequenas fotografias de pequenos momentos da nossa história, ou pequenos institutos, ou melhor, isolados institutos, e aí nós teremos uma visão talvez torta do que aconteça. Se nós conseguirmos olhar tudo isso como um filme, ligando essas peças, nós teremos com certeza maior condições de avaliar cada um desses fenômenos e de tratá-los com a plena segurança jurídica. Quando nós falamos, Paulo, sobre grilagem, né, sobre usurpação de patrimônio público, seja por qual mecanismo que ocorra, nós pensamos exatamente naquele momento que nós chamamos conceitualmente de destaque. Destaque do patrimônio público para o patrimônio privado. Esse momento do destaque é que exige que seja feita ali uma fotografia e a miúde que se olhe tudo que está em torno daquele fenômeno. Porque é da migração do patrimônio público para o patrimônio privado que vai ocorrer algo que nós possamos conceituar no macro de uma visão, entendendo como grilagem. E aí nós estamos ainda no ano de 2020, ou de 2019, ou 2015, ou 2030, mas ainda sofrendo sequelas do primeiro ciclo do agrarismo, nas questões fundiárias. E veja, como é que se vai produzir, como é que se vai investir, como é que você vai ter plena segurança jurídica de um imóvel, ainda que registrado no Registro Geral de Imóveis, se paira sobre o investidor, o produtor, o empresário rural, a possibilidade de amanhã ter um bloqueio de matrícula imobiliária, uma ação discriminatória de terras devolutas, ou um cancelamento administrativo pelo procedimento da Lei 6739 de 79, que diz, no artigo 1º, são declarados nulos e inexistentes os registros vinculados a títulos nulos de pleno direito. Bom, e já que nós falamos aqui em teia de aranha, em visão de sistema, nós temos que perceber que há dois tipos de vícios, de nulidades, que importam para nós. Em primeiro lugar, o Código Civil atual, que reproduz nesse ponto que já existia no Código Bevilacqua de 16, que entrou em vigor em 1917. Os atos nulos e os atos anuláveis. Hoje são tratados no artigo 169 do Código Civil, atos nulos, e no artigo 172, os atos anuláveis. E também duas circunstâncias importantes que nós temos que avaliar. Os vícios ou nulidades do título causal, que é o negócio jurídico ali representado e que é levado a registro, e os vícios próprios do registro. Ou seja, nós temos que debater atos nulos e atos anuláveis em direito civil. Nós temos que vislumbrar vícios do registro e vícios do título de origem. Muito bem. Diz o Código Civil no artigo 169 que os atos jurídicos nulos são não sujeitos à correção. Como Ponte de Miranda definia, nulo est. Nulo é. E o juiz não vai constituir uma decisão desconstitutiva. O juiz vai declarar a nulidade do ato, reconhecendo a nulidade que fora praticada, vamos aqui agora abordar, no título de origem.
Então, se a escritura, a doação ou o inventário tem vício de nulidade, o juiz não pode mandar corrigir, nenhuma das partes pode pretender corrigir, porque diz o Código Civil, o ato nulo não se corrige. O ato nulo equivale a um ato juridicamente inexistente. Ato nulo não pode produzir efeito, Paulo. Nós sabemos. O ato anulável está tratado em outro artigo, no 172, e esse é passível de correção se as duas partes manifestarem vontade sanatória nesse sentido, resguardado o direito de terceiro de boa-fé. Já quando nós pensamos em nulidade dos atos administrativos, aí nós pensamos em registro, porque o é. No direito administrativo tem teoria monista e teoria dualista, se admite nulidade ou não. E a Lei 6.015, a legislação específica sobre registros imobiliários, prevê toda sorte de procedimentos hábeis à correção ou não desses vícios. A legislação bem o retrata. E o 214 é um dos exemplos. O artigo 214 da Lei de 6.015 bem fala disso, mas ali nós temos que notar que são, no 214, vícios de retificação por erro do registro, não do título causal. Então, para um ator desse sistema jurídico, é fundamental que ele perceba onde está o problema, onde está o risco, que é o objeto da análise para o advogado perante o seu cliente, adquirente ou titularizado como proprietário de um imóvel rural. Nós temos que fazer análise de risco e saber fazer o enfrentamento. A doutrina e a prática forense nos leva a buscar certidões negativas representativas de uma liberalidade negocial. Mas as certidões normalmente são buscadas, e a praxe indicava, por prazos curtos. Como tradicionalmente se ouviu dizer sempre, Paulo, e nós sabemos muito bem disso, uma certidão vintenária é o bastante. Vintenária de 20 anos. Mas espera aí, será que o problema do destaque dessa terra hoje em nome de um particular não está lá em 1930? A certidão não vai pegar isso. E uma certidão de teor também não vai representar isso. O sistema de registros imobiliários é um sistema causal. É necessário um título causal para gerar aquele registro. Em algumas circunstâncias, nós não podemos pensar e imaginar que o registro nasça do nada. Ele nasce como sucessor de um ato anterior. Existe uma cadeia causal registral ali. Curiosamente, nós pegamos nas pesquisas que fizemos nesses 20 anos para criar o trabalho que depois foi publicado como esse livro, Grilagem das Terras da Soberania, tive acesso a vários registros imobiliários, Paulo, vigiando por anos e depois cancelados administrativamente com base na Lei 6739 de 79. Alguns com inventários judiciais feitos em 48 horas. Da declaração de abertura à conclusão e emissão formal de partilha, 48 horas. Aparentemente, o leigo vai dizer, mas que maravilha, o inventário andou rápido. Na verdade, só existia juiz de direito e folhas de papel verdadeiros. Não existia decujos e não existia bem. O juiz foi vítima e lesado nisso também. E esses vários inventários forjados geraram títulos levados a registro. O registrador, cauteloso, técnico, negou-se a registrar aquele documento, evidentemente. Não vou registrar isso. O entrão causídico fez um processo de dúvida, que nós sabemos que é uma diligência administrativa, não faz coisa julgada, no sentido de processo judicial. Levou ao juiz e o juiz de direito mandava registrar o formal de partilha, dizendo, olha, bem ou mal, trata-se de imóvel adjudicado pela justiça. E o registrador assim lavrou no primeiro registro. Título anterior, não há. Faz-se, contudo, esse registro por tratar-se de imóvel adjudicado pela justiça pública. Rapidamente,
desmembrava, se eu fazia vendas a terceiros, isso esquenta um pouco a coisa. Então, hoje, 2020, quando se recebe documentação de área rural e a análise do due diligência agrária ou do compliance, né, que são as expressões que nós usamos, a compliance, a correta orientação ao adquirente não pode se limitar a uma análise do que vem na papelada apresentada aos nossos olhos. É preciso que se possa perquirir e se fazer uma análise profunda nos cartórios do interior. Há regiões onde se fala em processos judiciais em haver 6 andares de terra. Se somar todas as áreas dos títulos levados a registro, a soma dessas áreas ultrapassa em 6 vezes a área total do município. Então, existem coisas que fogem um pouco à nossa compreensão, porque nós, nos bancos universitários, nos debates usuais que nós temos com pares que falam a mesma linguagem, ou com colegas advogados, nós sempre pensamos nos atos jurídicos e aperfeiçoados e nas teorias de nulidades ou de vícios dos atos. Mas nós não estamos imunes ainda e vacinados ainda para a criatividade desses que praticam os atos de grilagem. O noticiário vem falando nesses dias que mesmo nas regiões amazônicas, onde o coronavírus tem causado tragédias, a sanha de desmatamento e de ocupações irregulares não para. Não parou nos regimes democráticos anteriores a 63, também não parou no regime da ditadura pós-64, não parou na gestão de um ou de outro partido político. A grilagem de terras, ela funciona de forma apartidária e ela tem o seu tempo próprio de funcionar. E veja, grilagem não é um fenômeno brasileiro. A usurpação de terras públicas não é um fenômeno brasileiro. A expressão em inglês para isso é land grabbing. E se observar os mapas e informações a respeito, a África, um continente imenso, é vítima disso em vários locais, com situações também extremamente graves e abusivas, como nós temos aqui no Brasil. Mas voltando aqui. Então, se nós temos um ato nulo, e se o ato nulo, como dizia Clóvis, como dizia Ponte de Miranda, e a doutrina de Clóvis de Bevilacqua, levada ao Código no artigo hoje 169, reprodutor do Código anterior, se o ato nulo não convalesce, o ato nulo não produz efeito, como é que eu posso ter no artigo 169, que está lá na raiz, na parte geral do Código Civil vigente, uma declaração de que ato nulo não produz efeito, e ter no artigo 1242, que fala de usucapião, especificamente no seu parágrafo único, uma disposição que diz que aquele que adquiriu a título oneroso um imóvel, levou a registro, o registro vigiou por 5 anos, depois se declara judicialmente que o título era nulo, por exemplo, ou juridicamente inexistente, e se cancela o registro. E esse terceiro interessado, ou adquirente, pode pretender transformar aquela nulidade que o Código Civil, no artigo 169, diz que é impossível de ocorrer, num convalescimento registral do que nós chamamos de usucapião tabular. Por isso que nós falamos ontem na sistemática de registro pela legislação brasileira, que é extremamente diferente da sistemática do direito alemão, dos pandetistas alemães, fontes das quais nós bebemos, quando lá nós temos 3 fases da aquisição negocial ao registro, e no Brasil nós temos 2. Parece que são cavalos de Troia, sabe, Paulo? Que são feitos e aparentemente são belos. Belas obras construídas, mas que no exato momento a portinhola se abre e as surpresas se nos apresentam. É importante também, já que nós estamos falando aqui de compliance e de extrema cautela na análise jurídica da documentação que se nos é apresentada para análise e avaliação de risco e orientação ao cliente, um detalhe muito importante.
Lembram-se do direito de evicção? A evicção está lá no Código Civil anterior e no vigente. O que é a evicção? A evicção é um direito que deve constar das escrituras, e essa expressão de evicção, em resumo, é: o vendedor diz ao comprador que esse negócio é bom. Então, a cláusula de evicção entra na escritura, basicamente para dizer: esse negócio é bom. Doutor Paulo, o senhor sabe que muitas das escrituras apresentadas para análise envolvendo imóveis imensos, não estou falando de 100 hectares, estou falando de 100 mil hectares. As escrituras não continham cláusula de evicção. Ora, se formos pensar numa teia de aranha, como eu falei no início da conversa de hoje, isso já não é, Paulo, um bom indicativo de que ali tem algum problema? Então é preciso que nós, advogados, e também é preciso que as varas especializadas no tema de direito agrário previsto na Constituição de 88 estivessem funcionando a rodo pelo interior, porque essas questões são muito específicas. São muito pontuais e passam despercebido numa análise menos cuidadosa. O Albenir... Só me permite, doutor, na verdade, o Albenir ele fez um questionamento aqui que eu acho... Tem dois questionamentos do Albenir, um primeiro e um segundo, agora eu perdi o segundo. Quando eu li ele... Na verdade, assim, ele até, no segundo, ele até meio que é parecido com o primeiro, e também é parecido com a nossa colega Nairi, que fez ontem, sobre a questão envolvendo a devolutividade das terras estaduais. Foi citado aqui o estado de Piauí, e a Nairi comentou no Pará, em que essa regularização perante os estados, né? Parece que no Pará o estado está permitindo a aquisição da área. E o Albenir citou aqui a hipótese do Piauí, que a lei estadual permitiria a aquisição do estado quando identificado a origem do título remete a uma área devoluta estadual. Então, teria essas duas hipóteses aí de que seria possível a regularização quando se trata de uma devolutividade estadual. Essa questão é uma questão de uma correspondência à indenização para o adquirente de boa-fé, o terceiro, não para o grelheiro, e que fica numa situação de risco de vulnerabilidade. Vamos pensar aqui na raiz histórica disso. Quando se vai buscar uma informação cartorária por certidão do RGI, e o RGI declara que aquele imóvel, por exemplo, é do Dr. Paulo, isso tem fé pública. E esse ato administrativo do delegatário, que naquele momento representa o poder público, porque ele fez concurso, ele foi nomeado pelo executivo para realizar aquela função de delegação. Então, quando o delegatário do poder público, com fé pública, diz que o imóvel é do Dr. Paulo há 30 anos, eu, comprador de boa-fé, tenho que acreditar naquilo que o documento expressa. Mas amanhã ou depois se descobre que havia um falso permeando toda essa segurança que aquela certidão aparentemente a mim, comprador, dava. E há uma responsabilidade do poder público nisso aí. É louvável toda a medida que o poder público possa adotar para minimizar o impacto e os prejuízos ao adquirente. Só que eu acho que nós precisamos de muito mais do que isso. Essas medidas dos estados que foram citadas, Piauí e Pará, aliás, um abraço aí para o Bruno Cono, lá do Pará. Nós temos que pensar, talvez, em avançarmos para a criação de um comitê efetivo de debate, de construção de um documento que pudesse cuidar de todas as hipóteses nacionais e se gerar um pacto pela segurança no campo.
pacto para a segurança dos adquirentes, pacto para se definir a quantidade de terras devolutas hoje sob ocupação ou sob aparência de titulação particular. Né? Quando se fala assim, mas terra pública não pode ser objeto de... terra devoluta não pode ser objeto de apropriação indevida, né, que é a grilagem. Mas isso é uma questão conceitual. Vai dizer isso lá para o grileiro que ele não pode fazer o que ele está fazendo. Vai dizer isso para essa quantidade de documentos que circulam pelo campo. Estou vendo aqui, ó, a Bahia em grande escala, uma nota de alguém aqui embaixo, acho que do Francolino, um abraço. Ou seja, essa região toda do oeste da Bahia é uma região que tem problemas graves. Falamos ontem aqui de um juiz de Goiás que citou há pouco tempo que todos os registros ali existentes deveriam ser cancelados para que se fizesse uma depuração do sistema. A Amazônia tem vários casos também. Então é necessário que nós possamos buscar uma solução efetiva nacional para tudo isso e sairmos das questões pontuais. Né? Tem uma questão importante que vira e mexe nós temos aí circulando na internet, nos jornais, do Pontal do Paranapanema. Então, existem próprios federais com documentos emitidos por governos estaduais, tem uma confusão imensa de fatos e de documentos. Mas como nós estamos falando aqui de um segundo momento, o que é que nós precisamos aqui? Dar segurança a esse produtor rural, a esse investidor no campo. Nesse momento dessa crise horrorosa que a economia brasileira e mundial vivem, em função dessa pandemia do coronavírus, aqui nacionalmente nós temos ainda a propulsão da economia mais visivelmente hoje por conta do que se produz no campo. Vários e vários segmentos pararam e o campo continua produzindo. É necessário que o Estado brasileiro assuma a responsabilidade por isso. E dê mais crédito, e dê mais proteção, e crie mais mecanismos de segurança ampla para esse adquirente dos imóveis. Para essa qualidade do registro imobiliário. Não falo dos atos presentes e não deixo de fazer nenhum elogio a nenhum dos oficiais registradores. Mas os fatos históricos acabam por contaminar em muitas das regiões do país a segurança do que aparece escrito e inscrito em alguns dos imóveis objetos de negociação. Eu imagino, eu conheço algumas pessoas que têm muita dificuldade, querem investir em algumas áreas, não, naquela região tem problema. Naquela região tem problema. E esses problemas são frutos de fatos concretos de processos judiciais que nós vimos e ouvimos aí de muito tempo para cá. Outra coisa, ainda temos no campo uma série de questões relativas aos pequenos produtores, muitos dos quais não são proprietários, nem querem ser proprietários porque não têm condições de adquirir imóvel. Mas são possuidores. Veja, possuidores de imóveis privados. Aí tem vários sistemas negociais para isso. Mas alguns são possuidores num conceito torto, porque na verdade são ocupantes de terra pública devoluta. E por que conceito torto? Porque se fossem possuidores no sentido do direito civil, poderiam, via uso capião, tornar-se proprietários plenos, né, como aquisição originária daqueles imóveis. Mas se são imóveis públicos, bens públicos, ainda que haja uma produção, não vai nunca haver essa mudança do ânimo da ocupação, cuidado para não falarmos posse, porque não vai haver um uso capião transformador daquela ocupação em domínio. Então, também isso contamina ao sistema, aos atores do sistema jurídico, porque como é que você vai orientar aquele cidadão de que ele, embora esteja produzindo ali por alguns anos, nunca tenha sido incomodado por nenhuma das autoridades públicas, ele não pode obter via uso capião a declaração de propriedade daquele bem, porque ele não tem posse, apenas ocupação. Então,
as questões de raiz ainda hoje contaminam o nosso cotidiano. É como um câncer, Paulo. É como um câncer. Aliás, a contracapa desse livro azul que está consigo aí, a nota de quem fez o prefácio, foi um professor da Universidade Federal Fluminense, a nota dele no finalzinho, ele diz assim: chega em boa hora o livro, pois notadamente em tempos de crise, o país precisa identificar e combater a grilagem e outros cancros que tanto atrapalham a paz social e o desenvolvimento nacional. É como um câncer que vai se ramificando em todos os segmentos. Até aproveitando essa oportunidade, o portal Direito Agrário aqui, ele questionou o que o investidor precisa saber para saber se o registro é seguro. Então a gente vê que há uma insegurança e há uma dificuldade, inclusive, de orientação, porque aí você teria que retornar até a origem do destacamento para dar a efetiva certeza de que ele não poderia sofrer, mesmo possuidor de boa-fé, comprador de boa-fé, proprietário, sofrer alguma dessas medidas. Então, eu não sei, doutor, teria alguma orientação nesse sentido? Sim, mas vamos só nos prender aqui a um dos diplomas legais que vige sobre esse ponto. A Lei 6739 de 79, que vige hoje ainda, ela trata do cancelamento administrativo dos registros imobiliários por ato do Tribunal do Corregedor de Justiça. Esse cancelamento administrativo do registro, ele contamina toda a sucessão daquele registro. Então, digamos que se declare nula e inexistente a matrícula X, aberta, digamos, em 1980, e que tenha havido 5 transmissões depois, todas caem também. Porque o sistema é causal. Um é sucessor do outro. Então, é muito importante que, nesse sistema de compliance, nós possamos dar aos nossos clientes a segurança plena para isso. E essa segurança plena, ela vai exigir um pouquinho de tempo para que se possa fazer essa investigação dos desmembramentos ou remembramentos que tem havido. Né? Da Fazenda X hoje, que era parte da Fazenda Y, plena segurança jurídica só virá, no meu ponto de vista, se essa análise puder ser feita até o momento do destaque, como bem falamos aqui. Sem isso, eu vou assinar uma segurança de que aquele negócio é bom. Mas eu não posso garantir que aquele negócio é sucessor de um outro negócio e de um outro negócio e que toda a cadeia sucessória é boa e que aquele registro jamais poderá ser questionado pela Lei 6739 de 79 por uma retificação ou um cancelamento administrativo ou judicial do registro ou uma ação anulatória do registro do título de origem. Então, na sua pergunta do sistema de compliance, a grande questão é a orientação dos grandes imóveis rurais no interior do Brasil exige que o orientador possa passar ao cliente essa visão que, no meu ponto de vista, ela é fundamental, de se pesquisar toda a cadeia. Pena de, amanhã ou depois, termos uma surpresa e insuperável. Veja, uma surpresa insuperável. E, curiosamente, uma surpresa insuperável porque, em alguns casos, as próprias escrituras declaram que não se garante a evicção. Como nós falamos aqui há 10, 15 minutos atrás. Né? E aí vamos dizer assim, bom, tudo bem, um determinado adquirente está no imóvel há 30 anos, então ele tem direito a usufruir. Porque quem vendeu era o proprietário privado, Paulo. Sim. Se eu pensar apenas nesse negócio jurídico feito entre A e B, que produz efeito entre as duas partes, e eu tenho o adquirente há 30 anos no imóvel, ele pode pensar em buscar
uma pretensão aquisitiva via uso capião e ver-se declarado proprietário não pela compra e venda, mas pela uso capio. É uma solução? Seria, se o imóvel fosse privado com destaque adequado. Nós não estamos falando nisso aqui. Nós estamos falando que o A que comprou de B há 30 anos, e B comprou de C há mais 20 anos atrás, e C não tinha um destaque correto do imóvel. Ou seja, ele tem uma aparência de imóvel privado, mas privado nunca foi. Por isso entra a ação discriminatória de terras devolutas e mexe com essa segurança jurídica. Bom, vamos falar de um exemplo. Pará. No Pará, que foi citado aqui há pouco, há cerca de 6 ou 8 anos atrás, se não me foge a memória a data, 5.000 e tantos registros imobiliários foram declarados nulos por ato da Corregedoria, confirmados pelo CNJ, no provimento, e dois apenas desses 5.000 e tantos ingressaram com ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando o provimento citado do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E a relatora no Conselho Nacional, no Supremo Tribunal Federal, não acolhe as pretensões desses mandados de segurança. Aliás, uma curiosidade aqui, eu fui buscar para pesquisas desse trabalho que nós citamos há pouco, esse material do provimento no CNJ, mas ele estava em segredo de justiça e não foi permitido que se avaliasse. Mas as cópias que foram juntadas nas ações mandamentais no Supremo Tribunal Federal estavam juntadas em processos públicos. Então nós pudemos avaliar alguma coisa na ambiência desses dois processos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, existe uma quantidade imensa de situações que nós podemos mexer. Imensa. E uma delas é de buscar, junto ao poder público, que ele garanta aquilo que ele disse que faria. Porque a compra e venda não é feita às cegas. Ninguém orienta ninguém a comprar às cegas. E nós nos baseamos em documentos públicos, indicadores da correção daquilo que se nos apresenta. E, portanto, se esses documentos são públicos, quem tem responsabilidade por isso é o poder público. A grilagem não ocorre sem que o poder público esteja envolvido. Não tem como. Porque, veja, a única coisa que nós temos é o destaque do patrimônio público brasileiro deveria ter ocorrido dessa ou daquela forma para transformar a terra em imóvel privado. E nesse meio tempo existe um falso pela conduta de alguém. E isso às vezes se perpetua no tempo por anos e anos e anos. Por isso eu volto. Nós falamos nisso na tribuna, no 3º Congresso de Direito Agrário, no ano passado, em São Paulo, na Universidade Mackenzie. É importante que de certa forma, se refunde a República em relação a isso. São muitas e muitas as pessoas com negócios, com investimentos, com produção, com silo, com estradas particulares, com gastos absurdos, e que podem, de uma hora para outra, vir a perder tudo. Por conceitos diferentes, falamos ontem aqui, como na região dos produtores, lá das áreas que depois viraram a reserva Raposa Terra do Sol, que nem a colheita daquela safra, daquele ano, com os frutos nas árvores, puderam colher sequer os frutos pendentes. E contraria o Código Civil. O Código Civil diz que, mesmo se estiver de boa fé e ocorrer uma situação qualquer dessas de inversão, os frutos são garantidos. Exatamente. Então, assim, é um sistema muito duro. Só que nós temos que ver como sistema. Nós temos que entender como funciona. Né? Nós estamos falando de poder público. Me lembro uma vez que um aluno em aula de direito administrativo veio falar: doutor, eu nunca tive um professor de administrativo com tanto entusiasmo. Eu falei: porque eu tenho que conhecer como funciona o adversário. Se eu não entender do poder como se exerce, dos vícios no exercício desse poder, eu fracasso em qualquer tipo de orientação. Então, assim, é importante que se entenda, como nós falamos aqui, da natureza dos títulos,
dos vícios que possam existir nesses títulos, que possam ensejar o conceito de nulidade ou de apenas um ato nulo, passível de correção, respeitado o direito de terceiro, vícios de nulidade ou de correção nos registros. O Albenir dizendo aqui, o Brasil não é para amadores, é isso mesmo, Albenir. Então nós podemos ter vícios do título, vícios do registro, uma aparência de propriedade particular. Você passa, a fazenda é linda, um cercamento maravilhoso, você vê a produção de mamão, de banana, de cereais, plantações lindas, criação de animais, coisas lindas e maravilhosas. Depois de um tempo, você é procurado e o sujeito diz, olha, recebi aqui um bloqueio de matrícula, doutor. Fui buscar aqui um crédito, mas aí o crédito não pode ser concedido, que tem um bloqueio de matrícula. E você vai pesquisar bloqueio de matrícula, é preparatório de uma discriminatória. E aí? O doutor Cláudio aqui, que também tem uma obra sobre uso capião de terras públicas e devolutos, até estamos preparando aí alguma coisa para ouvi-lo também. Ele até citou a questão em Goiás, ele é procurador do estado de Goiás, e eles fizeram um corte temporal da década de 1980 para a preservação da análise econômica do direito, porque não valeria a pena mexer em todas essas questões, porque senão, como ele falou aí, viraria uma guerra do Afeganistão. Então, é uma iniciativa, talvez uma forma de estabelecer um marco temporal. E também o doutor Puccini, aqui, que é advogado no Mato Grosso do Sul, levantou a questão que também um risco é as questões indígenas. Como a gente comentou ontem, mas seria talvez um outro debate a gente estabelecer esse risco em relação à questão indígena e também à questão quilombola. Então, o nosso colega aqui de Palmas, o Christian Reis, comentou, e até faço a menção do nosso livro, que o doutor também teve a honra de participar, onde a gente trata sobre a questão da regularização fundiária quilombola. O doutor também escreve sobre das terras nuas às grandes fazendas produtivas, formação do patrimônio privado. E o nosso artigo é o marco temporal como critério constitucional para a regularização de comunidades quilombolas. E é necessária ponderação dos direitos fundamentais colidentes a partir de uma visão agrarista. Então, talvez em outro momento poderia falar sobre isso. O doutor Damião Paiva também comenta sobre a função social da posse, que eu acho que também poderia ser objeto aí de uma nova live. E, doutor, na verdade, a gente tem mais 7 minutos aqui, e eu gostaria que você comentasse sobre a MP 910, que agora provavelmente vai perder a vigência, mas eu não sei se a gente tem tempo hábil para isso, doutor. Não sei se você conseguiria em alguns minutos aí, ou a gente marca uma nova live para tratar só sobre isso, e também sobre esse projeto de lei, que é o 2633, que seria então a sucessão da medida da MP 810. Não sei se o senhor quer comentar, se a gente consegue fazer em um breve resumo aí algo sobre esse assunto, para a gente não cair e ter que reconectar novamente. Oi? Doutor Rogério? Oi. De lei 2633 de 2020. Esse projeto de lei 2633, ele é um atualizador de algumas questões que foram objeto de grande resistência para a tramitação da MP 910. Uma delas é que a MP 910 ela criava um marco temporal muito recente, 2018,
para fazer uma sanatória das questões que, porventura, estivessem viciadas. Se conceitualmente é uma solução que viria por lei, aí caberia ao legislador regular a matéria, eu nesse ponto sou muito segundo a doutrina de Santiago Dantas, né? O professor Santiago Dantas, em sala de aula, nos seus tempos de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época Nacional de Direito, foi indagado por um dos alunos sobre uma questão e ele dizia, olha, eu só respondo ao direito positivo. Então, se o legislador modificar a norma e passar a viger dessa forma, as interpretações de inconstitucionalidade ou o que seja, nós vamos avaliar depois. Mas a proposta me parece muito interessante. Por quê? A proposta busca solucionar essa insegurança que nós estamos dela falando e que atinge de uma forma que quem está nos gabinetes e nos escritórios ou nas suas residências de praia não sabe dimensionar. Quem está no campo produzindo, lutando ali para levar dinheiro para dentro de casa e produto para o comércio e fazer o mercado funcionar, seja na ponta, na produção, seja na venda de insumos, de maquinário, ou o que seja nos trabalhos de agrimensura, enfim, todas as atividades ligadas ao campo, todos nós carecemos e dependemos de uma segurança jurídica, de uma estabilidade para funcionar. E acho que essas pretendidas modificações de legislação, elas estão nesse caminho. Mas tenho sérias críticas e resistências, no meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, por conta do tanto que, ao me debruçar sobre os que se cubra, e apenas se cubra, coisas tão graves que têm acontecido nas últimas décadas e que não pode ficar em branco, né? Sobre as questões relacionadas a terras indígenas, quilombolas, eu acho que isso nós poderíamos fazer para tratar de forma adequada num outro encontro, onde nós pudéssemos também destacar os pontos que nós pretendemos discutir. Acho que ainda nessas questões de bens de raiz e atividade de raiz, o que é um comprometimento grande do produtor, que de repente se vê surpreendido, eu acho que esse é um ponto muito importante, como ocorreu na demarcação da Raposa Terra do Sol. Acho que isso é muito importante. Discutir conceitos ou questões acadêmicas pode ser bem interessante para vários foros, mas eu acho que aqui a visão é uma visão pragmática, uma visão do operador, uma visão pouco romanceada, uma visão de uma versão mais dura dessa realidade histórica. Então, nesse ponto, eu acho que nós precisaríamos de um outro ponto. Eu acho que surgiu uma outra questão também que nós não enfrentamos. Doutor, na verdade, estamos com 1 minuto e meio aí. Então, eu Então vamos deixaria aberto para um outro ponto. Ok. Desde já agradecendo a presença de todos aí que nos acompanharam, principalmente do doutor que se disponibilizou esse tempo conosco. E fique à vontade aí para suas considerações. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos, em agradecimento a Paulo, a ti e a todos do seu escritório. O convite foi prontamente aceito, não poderia ser diferente. Temos nos falado quase que diariamente, com certeza semanalmente, desde agosto do ano passado, quando pessoalmente conversamos lá em São Paulo. Quero agradecer a cada um dos que aqui vieram, é impossível citar os nomes, mas eu vi os nomes passando aqui na tela e quero homenageá-los com o meu muito obrigado. É um pouco diferente falar daqui, sentado, eu estou acostumado a falar com plateia e ver no olho das pessoas, então as minhas escusas por essa circunstância de falar de casa e sentado. Espero que ainda assim tenhamos podido realizar um encontro com um debate de conteúdo à altura
da expectativa de cada um, leigos ou não, em área jurídica. Meu muito obrigado a todos. Paulo, estou à disposição. Lembrança a todos e o meu muito obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos. E o vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV. Quem quiser acessar, fique à vontade. E também tem o nosso contato com alguma dúvida que ficou pendente. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.